Olá pessoal, esse é o canal Mecanismo de Ação e hoje nós vamos tratar aqui do mecanismo fisiológico de trocas gasosas e transporte de gases. É um aspecto da fisiologia respiratória, então se você gosta desses assuntos relacionados à fisiologia, considere dar um like aqui nesse vídeo, né, e se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Então vamos lá. Muito bem, qual a diferença de ventilação para respiração? Respirar é oxidar a glicose na matriz mitocondrial para obter ATP. Durante esse processo bioquímico vão aparecer alguns intermediários, uns subprodutos, por exemplo, calor, CO2, radicais livres, né? E claro, né, você vai obter o ATP. Respirar, então, a respiração acontece na matriz mitocondrial. O ato de inspirar e expirar chama-se ventilação pulmonar. Tá? Aqui eu vou falar um monte de vezes respirar, respira, não respira, só para que fique mais simples, né? Você vai entender aqui que quando eu disser respiração, eu vou estar falando de ventilação pulmonar, tá? As subdivisões do sistema respiratório a partir da traqueia. Então, a partir da traqueia, você vai ter túbulos que vão até a zona crítica de trocas gasosas. Zona crítica de troca gasosa está representada aqui como zona respiratória. É lá que ficam os sacos alveolares e os alvéolos. Tá? Então, começando lá da traqueia, a gente vai ter traqueia, brônquios, bronquíolos. Esses túbulos compõem a zona condutora. Não existe troca gasosa aí, só existe condução do ar inspirado. Depois a gente vai ter uma zona de transição, formada por bronquíolos respiratórios. São bronquíolos que têm pequenos alvéolos neles. Ocorre troca gasosa aí? Ocorre de maneira insignificante. Não é suficiente para sustentar a vida. Tá? A troca gasosa, a hematose, de fato vai acontecer aqui, ó, na zona respiratória, que é formada por sacos alveolares e alvéolos. Tá bom? E aqui à direita você vê uma representação aqui dos alvéolos, olha ali, ó. Todos os alvéolos são vascularizados, então tem ali, ó, arteríolas, vênulas, né? Todas elas encobrindo os alvéolos ali. E aqui você tem a musculatura lisa preenchendo, envolvendo, né, esses túbulos aqui que dão acesso aos alvéolos, tá bom? Nos indivíduos portadores de asma, essa musculatura lisa é bastante sensível a agentes que a gente chama de alergógenos, que pode ser qualquer coisa, pode ser poeira, ácaro, pode ser pena de ave, pelo de cachorro, pode ser qualquer coisa, tá? Essa musculatura lisa, então, ela se constringe, tá? Diminuindo o diâmetro desses túbulos e, então, reduzindo, né, o acesso do ar externo para os alvéolos e impedindo que o ar alveolar também saia. Tá? Essa condição da asma ela pode ser resolvida com medicamentos, como é o caso do sulfato de salbutamol, mas eles devem ser usados com parcimônia, tá? Porque o salbutamol é um simpático mimético, portanto ele vai causar outros efeitos, como por exemplo, taquicardia. Mas isso é outra coisa, é a farmacologia do sistema respiratório e a gente vai abordar isso aí em um outro momento. Bom, toda a árvore traqueobrônquica, todo o epitélio respiratório, ele é ciliado, né? Se a gente for descrever histologicamente isso, a gente vai assim, ó, epitélio respiratório ciliado pseudoestratificado colunar, tá? Ele apresenta muitas células caliciformes que fabricam muco e é todo preenchido por cílios. Cada célula possui aproximadamente ali, ó, 300 cílios. Esses cílios, eles batem no sentido aboral-oral. De baixo para cima, sim, de baixo para cima, mas em anatomia a gente não fala assim. Não existe esse termo de baixo para cima, de cima para baixo, de frente para trás. Não tem. O que tem? Né? Esse termo em anatomia não existe. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. Existe o seguinte: aboral-oral. Tá? Então, os cílios eles batem no sentido aboral-oral. E eles batem desta maneira. Olha aqui, ó. Se aqui fosse a membrana celular, o cílio estaria inserido aqui. E o batimento ciliar é desse jeito, ó. Ele tem uma zona de batimento efetivo e uma zona de recuperação. Batimento efetivo e recuperação. Batimento efetivo e recuperação.
O cílio não faz isso. Por quê? Porque senão ele vai jogar a partícula de poeira de um lugar para o outro, de um lado para o outro. E a ideia é jogar a partícula no sentido aboral oral, ou seja, de baixo para cima até chegar aqui na zona da orofaringe, onde você deglute ou expectora, tá? Então são muitos cílios, à medida que as partículas se depositam aqui na árvore respiratória, os cílios vão batendo, jogando para a região da orofaringe, e aí você expectora ou deglute, né? Você faz isso aqui, ó. Pronto, deglutiu, certo? Nos indivíduos que fumam, então aqui já fica uma dica, não fume nem cigarro e nem pendrive, sabe aqueles cigarros, pendrive? Não fume, porque vai encher os seus pulmões de partículas, e essas partículas, né, a fração particulada da fumaça do cigarro, porque tem a fração gasosa também, que é tão ruim quanto, né? A fração particulada vai levar a uma condição chamada cilioestase, que é isso aqui, ó. O cílio bate devagar, cilioestase. Se você continuar fumando, o cílio desaparece. Aí o epitélio fica liso e as partículas começam a se depositar aqui na árvore traqueobrônquica, irritando e causando um pigarro muito forte, tá? E o pigarrejar pode levar a outras condições, tá? Então fumar não tem nada de bom, né? Nenhuma vantagem. Muito bem, olha que chegamos no mecanismo de depuração do ar inspirado. A gente deve inspirar pelo nariz. Pode inspirar pela boca? Pode sim. Mas inspirar pelo nariz tem algumas vantagens. O ar entra umidificado, filtrado e aquecido. E isso é bom, tá? Filtrado, as partículas de mais ou menos 5 micrômetros, elas são filtradas ainda aqui no nariz, por esses pelos do nariz, né? Bom, se as partículas tiverem um tamanho menor que 5 micrômetros, elas vão passar pelo nariz e elas serão filtradas, serão depositadas aqui na árvore traqueobrônquica. Por quê? Os túbulos da árvore traqueobrônquica, eles se ramificam na taxa de 1 para 16. Então, um tubo dá origem a 16. O ar, ele consegue passar por esses tubos, né, e vai se deslocando ao longo da árvore traqueobrônquica. Mas as partículas vão se depositando aqui, partículas de mais ou menos 3 micrômetros. Se depositam no muco, os cílios vão batendo no sentido aboral-oral e jogam essas partículas para a região da orofaringe, como a gente já descreveu, tá? Partículas menores que 3 micrômetros, né, elas chegam até a região lá de trocas gasosas, ou seja, elas chegam até os alvéolos. E lá nos alvéolos, elas são fagocitadas por macrófagos alveolares. E assim, então, todas as partículas do ar inspirado, elas são filtradas. Como eu falei, se você fizer esporte, por exemplo, andar de bicicleta, você vai respirar pela boca, né? Você vai inspirar o ar pela boca. Normalmente, é bom respirar pelo nariz, tá? Se você inspira pela boca ou respira pela boca, né? O que acontece? Pode entortar os dentes, né? E pode tornar o palato duro da boca, né, meio ogival, ou seja, você modifica aqui um pouco a fisiologia dos dentes, né? E aqui a gente tem o seguinte, pressões de trocas gasosas e a molécula da hemoglobina. A molécula da hemoglobina, vamos ver primeiro, ela é muito fácil. Ela é formada por 4 globinas, alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2, tá? Cada globina tem um grupo M, ou grupo hemo. Eu vou falar M com H, tá? Cada um desses grupos M é formado por 4 anéis pirrólicos, né, ligados a 4 átomos de nitrogênio que coordenam um átomo de ferro no centro desse M. Como nós temos 4 M's, então cada molécula de hemoglobina vai transportar 4 moléculas de oxigênio, tá? E os oxigênios vão ligar-se a esse ferro, tá bom? Mas vamos olhar aqui, ó, as pressões de trocas gasosas, tanto no sangue arterial, sangue venoso, quanto nos alvéolos. Vamos olhar lá, olha aqui, ó, a gente vai falar PCO2, pressão parcial de CO2, dióxido de carbono. PO2, pressão parcial de oxigênio. Vamos começar por aqui. Circulação arterial em vermelho, circulação venosa em azul. Então, note aqui, ó, que a PO2 lá no sangue arterial é 100 milímetros de mercúrio, enquanto que a PCO2, ou seja, dióxido de carbono, é 40 milímetros de mercúrio. Vamos agora à região do tecido, lá nos tecidos. Quando chega lá nos tecidos, a PO2 no tecido é 40, ou seja, a pressão de oxigênio no tecido é 40 milímetros de mercúrio. Como a pressão no sangue arterial é 100,
Por diferença de pressão, o oxigênio passa do sangue para os tecidos. Mas lá no tecido, a PCO2, ou seja, a pressão parcial de dióxido de carbono, é 46. Então, por diferença de pressão, o CO2 passa do tecido para o sangue, porque no sangue a pressão de CO2 é 40 milímetros de mercúrio. Agora nós estamos aqui no sangue venoso, porque a troca gasosa já aconteceu, correto? Sangue venoso, qual é a pressão parcial de oxigênio? É 40 milímetros de mercúrio. Qual a pressão parcial de CO2? 46. Agora veja, vamos lá para os alvéolos. No alvéolo, a pressão de oxigênio é 100 e no sangue venoso a pressão de oxigênio é 40. Então, por diferença de pressão, o oxigênio passa do alvéolo para o sangue. A pressão parcial de CO2 no sangue venoso é 46 milímetros de mercúrio. E lá nos alvéolos, a pressão parcial de CO2 é 40. Então, o CO2, por diferença de pressão, ele passa do sangue para os pulmões. Estamos discutindo aqui somente as diferenças de pressão, certo? Mais tarde a gente vai agregar mais informações aqui, correto? Muito bem. Uma observação. Por que nós temos pulmões? Nós temos 2 pulmões gigantescos para levar oxigênio até a mitocôndria. Esse oxigênio, ele vai até a mitocôndria, vai lá na região da fosforilação oxidativa, captar 4 elétrons e se transformar em água. O oxigênio é o aceptor final de elétrons. Tá, mas então a gente tem 2 pulmões para levar o oxigênio até as mitocôndrias, captar 4 elétrons e virar água. Exatamente. Esses elétrons eles não podem ficar soltos, senão eles vão gerar radicais livres, tá? Só isso? Não. Nós temos pulmões para retirar o CO2 dos tecidos e levar até os pulmões. Como os tecidos produzem CO2? De onde vem esse CO2 que os tecidos estão produzindo aqui? Vem da mitocôndria. De que lugar da mitocôndria? Do ciclo de Krebs. O CO2 formado nos tecidos, ele vem da descarboxilação oxidativa dos intermediários do ciclo de Krebs. Se você lembrar do ciclo de Krebs, você vai ver que não é muito difícil, é assim, ó. Acetil-CoA, não é? Ácido cítrico, isocítrico, alfa-acetilglutárico, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato e oxalacetato. O ciclo de Krebs é a regeneração do oxalacetato. E à medida que um elemento vai sendo convertido em outro, no ciclo, vai se formando o CO2 por descarboxilação. E esse CO2 ele tem que sair. Por isso você tem 2 pulmões. Moleza, né? Facinho. Muito bem, então aqui a gente já viu as pressões de trocas gasosas, agora vamos seguir. Muito bom, olha aqui, ó. A gente já viu como é a molécula da hemoglobina. Existem algumas hemoglobinopatias, e uma delas, bastante estudada, né, é a formação do sideroblasto, ou do siderócito, ou do eritrócito falcêmico, que causa anemia falciforme. Então, por que o eritrócito adquire essa forma de foice? Que, na verdade, o nome dele é siderócito, tá? Isso acontece porque você tem a substituição de um ácido glutâmico por uma valina. Isso faz com que a desoxihemoglobina forme filamentos, como existe esse mostrado aqui, ó. Esse filamento gigante aqui, ó, no interior dos eritrócitos, deforma o citoesqueleto eritrocitário, tá? E ele deixa de ter essa forma discoide, parecendo uma balinha soft, né? Para ficar nessa forma aqui de foice, como se fosse uma lua minguante, tá? Mas isso tem um propósito. Antigamente, eu estou falando lá para 10 mil anos lá para trás, né? O parasito da malária, ele invadia o eritrócito, né? No homem, no ser humano que viveu há milhares de anos atrás, ele sofria com o parasito da malária, que é o plasmódio. O plasmódio, ele invade o eritrócito aqui e causa danos, né? A febre terçã maligna é decorrente do parasito da malária, tá? Mas aí, o que aconteceu? A natureza promoveu uma mutação nesses eritrócitos, tornando esse eritrócito falcêmico, ou seja, convertendo o eritrócito em um eritrócito sideroblástico, né? Um siderócito, na forma de uma foice. E eles são mais resistentes à invasão do plasmódium. Então, naquele momento lá, há muito tempo atrás, foi uma grande vantagem para o ser humano, né? Mas o ser humano tinha uma expectativa de vida de 30 anos, nem isso, né? Mas hoje as pessoas vivem bastante. E o que foi uma solução por parte da evolução, hoje para nós é um problema.
Porque as pessoas que têm anemia falciforme, elas têm uma grande propensão a doenças cardiovasculares, por exemplo, porque esse eritrócito, ele é frágil. E quando ele vai atravessar capilares, por exemplo, ele se deforma de uma maneira muito delicada e aí ele se rompe, formando agregados e dando origem a trombos, tá? Então, hoje, a anemia falciforme, né, é um grande problema, porque a expectativa de vida é bastante longa, tá? Muito bem, a gente não vai entrar aqui muito na discussão, né, da anemia falciforme, mas isso é só para mostrar aqui que a substituição de um só resíduo de aminoácido gera uma alteração no interior do eritrócito, formando esses filamentos aqui de hemoglobina, né, que altera o citoesqueleto celular, mudando a forma do eritrócito. Como eu falei, a gente já viu a estrutura da hemoglobina, né? E a hemoglobina, ela tem uma característica, ela é capaz de mostrar cooperatividade. Então aqui embaixo você tem esses quadrinhos aqui, ó. Eles mostram o seguinte: à medida que um oxigênio se liga à molécula da hemoglobina, fica mais fácil o segundo oxigênio ligar. E o segundo oxigênio que se liga torna mais fácil ainda para o terceiro se ligar e o terceiro mais fácil ainda para o quarto. Tá? Então, o que acontece? O acoplamento de uma molécula de oxigênio a uma subunidade da molécula de hemoglobina causa alterações espaciais, modificação na estrutura da hemoglobina, né? E essa alteração espacial, uma mudança conformacional, induz essas mudanças estruturais, né, que vão facilitando a hemoglobina a captar os outros oxigênios. Essa relação de alteração da mudança conformacional da hemoglobina à medida que oxigênios vão se ligando chama-se cooperatividade, tá? É interessante. Isso somente a molécula da hemoglobina que tem essa característica, tá? Atualmente, os seres humanos buscam desenvolver um sangue artificial. E por que é tão difícil? Tão difícil porque a gente não consegue uma molécula ou uma substância, né, que tenha todas essas características que a hemoglobina tem. Agora a gente vai estudar um aspecto bastante interessante: alterações conformacionais da molécula da hemoglobina quando o oxigênio se liga a ela. Tá? Então vamos lá. Preste atenção porque o negócio não é difícil, ele só é trabalhoso. Tá? Na forma desoxigenada, o grupo M ele está assim, ó, como se fosse uma abóbada, formando uma abóbada, como se fosse uma abóbada de uma catedral. E aí você vê ali que o raio iônico do ferro é 2,06 angstroms. Quando o oxigênio interage com o ferro, quando o oxigênio se liga ao ferro, o raio iônico do ferro diminui de 2,06 angstroms para 1,98. Isso faz com que o átomo de ferro consiga se encaixar no centro do grupo M, tá? E o grupo M, quando o ferro então se encaixa no centro do grupo M, o grupo M que era assim, ó, ele começa a ficar planar. Ele era uma abóbada e ele adquire uma forma planar, tá? Então o que acontece? Isso ocorre porque o oxigênio ligou-se ao ferro, diminuiu o raio iônico do ferro e ele conseguiu se inserir no meio do grupo M. Quando o ferro abaixa para o centro do grupo M, ele arrasta consigo, ele está ligado, né? Olha ali, ó, está ligado a uma histidina e essa histidina está ligada a uma hélice F8, ou seja, se você olhar a molécula da hemoglobina, você vai ver que ela é formada bastante de alfa-hélices. Uma dessas alfa-hélices é a F8, tá? E aí quando o ferro se insere no centro do M, aqui, ele arrasta essa histidina, um resíduo de histidina, de um aminoácido, que está ligado ali à hélice F8. Isso vai causar uma mudança conformacional em toda a estrutura da hemoglobina, que a gente vai ver mais para adiante. Mas a gente tem que entender esse processo. Se você não entendeu, você volta e tenta entender essa coisa, tá? Não é difícil. Então vamos retomar. Na forma desoxigenada, o oxigênio fora da hemoglobina, você tem o grupo M desse jeito aqui, formando uma abóbada. E o raio iônico do ferro é 2,06 angstroms. Quando o oxigênio se liga ao ferro, o raio iônico do ferro diminui, né, para 1,98 angstroms. Tá lá. E aí o ferro consegue se inserir no centro do grupo M e o grupo M, que era uma abóbada, torna-se planar.
Acabou aí, né? Claro que depois eu falei para vocês que esse ferro, né, quando ele desce para o centro do M, ele arrasta o resíduo de histidina, e esse resíduo de histidina está ligado a LCF8, que vai desencadear mudanças conformacionais em toda a estrutura da hemoglobina. Quando o oxigênio se liga ao ferro, mudanças conformacionais na molécula da hemoglobina acontecem. O que? Os grupos alfa-1, beta-1, alfa-2, beta-1, beta-2, né? Eles se movimentam 15 graus um em relação ao outro. 15 graus é o que está mostrando lá. Tudo isso altera a estrutura da molécula de hemoglobina, então a gente vai ter duas formas. Uma forma tensa, T, e uma forma R, relaxada. Uma forma ligada ao oxigênio, outra forma desligada do oxigênio, tá? Quando o oxigênio se liga à molécula da hemoglobina, se você tiver um cristal de hemoglobina, essas mudanças estruturais, elas são tão pronunciadas que o cristal explode. Pois é, tá? E aí você vê aqui, ó, nessa estrutura verde, você vê que esse poro interno aqui, ele é maior na letra A, mostrando ali, né? E é menor aqui nessa figura aqui já da direita. E a gente vai discutir isso aqui em breve, já já. Esse poro que eu estou dizendo é o poro formado pela molécula de hemoglobina, ou seja, o poro que existe no meio das subunidades alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, tá? Não é o poro que é formado lá no grupo M, não é. Então você tem que entender o que é o grupo M, onde ele está, o que é a molécula de hemoglobina, né? E aí você vai ver que essa imagem aqui é da molécula de hemoglobina, tá? E aqui em cima é do grupo M. Feito? Não é difícil, hein? Então vamos seguir. Agora sim, olha aqui, ó. Vamos com calma para não causar desespero. Alterações espaciais da molécula de hemoglobina. Vamos ler esse texto aqui que é bem fácil. Aqui, ó. As mudanças conformacionais das subunidades que ocorrem quando a ligação do oxigênio ao ferro transmite-se a toda a estrutura. Tá? Os dímeros alfa e beta deslizaram um sobre o outro, né? Um sobre os outros, provocando diminuição da dimensão da cavidade central da hemoglobina. Os dímeros deslizam uns sobre os outros, diminuindo essa cavidade central. Você pode ver que aquela seta ali, ó, na forma T de tensa, é maior. E aqui na forma R, relaxada, é menor. O que é a forma T? A forma T é desoxigenada. Tá lá, ó, o oxigênio não interagiu ali. Não interagiu ali, mas ali onde? Com os grupos M, e não ali no meio. Mas esse meio aqui, o que vai aqui no meio? Uma molécula de BPG, bifosfoglicerato. Como assim? Não entendi. Vamos começar do começo. Olha aqui, ó. Primeiro, o oxigênio vai ligar-se ao grupo M. O grupo M estava assim, não estava assim? Sim. Quando o oxigênio liga, o raio iônico de 206 cai para 1,98 e o ferro consegue se inserir no meio do grupo M. O grupo M, que era uma abóbada, se transforma num plano. Nesse momento, a histidina ligada a LCF8 arrasta a LCF8 e você tem uma alteração de 15 graus do grupo alfa-1, beta-1, alfa-2, beta-2, um em relação ao outro. Isso aqui. Quando isso acontece, esse poro aqui, na ausência de oxigênio, esse poro aumenta. Na presença de oxigênio, esse poro diminui. E o que vai no meio desse poro? Vai uma molécula de bifosfoglicerato. Nossa, eu nunca ouvi falar disso. Você já ouviu falar disso? É um intermediário da via glicolítica. Então agora vamos fazer uma ponte aqui bem sofisticada. Olha aqui, ó. O eritrócito não tem mitocôndria. Todo o ATP é oriundo da via glicolítica. A glicólise é a operação bioquímica na qual você pega a glicose e transforma em piruvato. Nesse processo, você produz 4 ATPs, mas também gasta 2. Então, o rendimento líquido é 2. O eritrócito não tem mitocôndria. A única maneira dele obter ATP é por meio da via glicolítica. E um dos intermediários da via glicolítica é o bifosfoglicerato. Quando a hemoglobina está na ausência do oxigênio, quando ela está desoxigenada, o bifosfoglicerato ocupa o centro da molécula da hemoglobina. E quais são as consequências disso? Vamos ver. Vamos continuar aqui, ó. Isso tem um efeito importante na regulação da capacidade da ligação ao oxigênio da hemoglobina, uma vez que a cavidade encontra-se revestida por grupos básicos, né? Grupos básicos. E na forma T, pode albergar
a molécula de bifosfoglicerato. Este forma ligações iônicas muito fortes com esses grupos e dificulta bastante a mobilidade da proteína. Mas o que é interessante saber aqui? É interessante saber isso, ó. Quando o bifosfoglicerato ocupa o centro da molécula da hemoglobina, diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Quer dizer que o oxigênio não vai ligar ali de jeito nenhum? Não é bem assim. Você viu que por meio da diferença de pressão, o oxigênio se liga sim na hemoglobina. O que a gente está dizendo aqui é que o bifosfoglicerato ocupando aquela porção central da molécula de hemoglobina dificulta a ligação do oxigênio. Não quer dizer que evita por completo, isso não existe. Lembre-se que a ligação do oxigênio e também do CO2 na molécula de hemoglobina é frouxa. O oxigênio deve ligar-se e desligar. O CO2 deve ligar e desligar. Um dos problemas que a gente tem é o CO, o monóxido de carbono. Enquanto que a ligação do CO2 com a hemoglobina é assim, ó, liga e desliga, o monóxido de carbono, aquele que sai do escapamento do carro, ele liga-se desse jeito com a molécula da hemoglobina, ó, e não solta mais, tá? A ligação é bastante estável, feito? Então, na forma R, a cavidade torna-se pequena demais para o bifosfoglicerato ocupar o centro da molécula de hemoglobina, que deixa por isso de se opor à oxigenação dos grupos M. Pronto, olha aí, ó. Fácil, né? Então, o bifosfoglicerato estabiliza a forma T e por isso diminui a afinidade da hemoglobina para o oxigênio. Diminui, mas não evita, o oxigênio vai se ligar ali, né? Por diferença de pressão e por outros fatores que a gente vai estudar aqui mais para diante. Feito? Fácil? Não é difícil. E se você tiver dificuldade, você volta, tá? Vai voltando o vídeo aí, você vai vendo de novo. Feito? Agora a gente tem a representação esquemática de todas as formas de transporte de CO2. Por quê? Porque nós vimos como a hemoglobina transporta o oxigênio. Em algum momento eu falei que a hemoglobina transporta CO2? Não. Então agora a gente vai ver como o CO2 é transportado até os alvéolos, tá? Então agora entra uma bioquímica aqui, mas não é nada difícil não, é bem fácil, um negócio bem light. É lamentável. É um grito de alerta que eu estou fazendo aos pais e às mães. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Então como é que é? Olha ali, ó. Você tem aqui os tecidos, né? O CO2 produzido pelos tecidos. 10% do CO2 ele fica aqui no plasma, tá? 5% na forma física, 1% ligado a proteínas plasmáticas aqui, né? E os outros 5% na forma de bicarbonato. O que nos interessa? Nos interessa esse valor aqui, ó, 63%, né? 90% do CO2 vai para dentro do eritrócito. Desses 90%, 63% combina-se com a água, forma-se o ácido carbônico, uma enzima chamada anidrase carbônica, dissocia o ácido carbônico e forma bicarbonato e um próton de hidrogênio. 5% do CO2 fica na forma física dissolvida do interior do eritrócito. Tá? 21% do CO2 combina-se com a própria hemoglobina, tá? Formando carbaminoglobina. É 21%. Qual o valor que nos interessa? 63%. Então vamos voltar nesse 63% e vamos nos concentrar nele. 63% do CO2, você vai ver ali, combina-se com a água para formar ácido carbônico. O ácido carbônico é um ácido fraco, mas a gente tem uma enzima chamada anidrase carbônica para dissociar o ácido carbônico e produzir bicarbonato e um próton de hidrogênio. Esses prótons de hidrogênio formados ali, eles são tamponados pela hemoglobina. Nesse momento, a hemoglobina está cumprindo uma função básica, uma base de arrênios, né? Captando prótons de hidrogênio. O que acontece com o bicarbonato? O bicarbonato ele é extrudido, ele é colocado para fora do eritrócito por meio dessa proteína chamada AE1. Tá? E à medida que sai um bicarbonato, que é uma carga negativa, entra um cloreto, que é uma carga negativa. Esse cloreto que entra, ele acaba arrastando um pouco d'água. Então o eritrócito, nesse momento, adquire uma forma mais túrgida por conta da água que entra. Então aqui está entendido, né? Não é difícil. Você viu aqui que a maior parte do CO2 é transportada no plasma na forma de bicarbonato. É isso que tem que fixar. E claro que você tem que fixar as equações aqui, né? Mas se alguém te perguntar como a hemoglobina transporta o CO2,
Hemoglobina não transporta CO2. Hemoglobina é capaz de ligar-se ao CO2 somente 21% do CO2. A maior parte do CO2 é transportado no plasma na forma de bicarbonato. Para você não ficar com a ideia de que a proteína AE1 é uma bolinha, eu fiz isso aqui. Isso é a proteína AE1. Esse é o transportador. Então, quando você vê no livro lá uma bolinha, não é bolinha nada. É isso aí. Cada letra é um resíduo de aminoácido, tá? Então, K, lisina, né? Q, glutamina e assim por diante, tá? Esse é o transportador. Topologia é a ordem dos aminoácidos, né? Do transportador eritrocitário, AE1, realiza um transporte do tipo antiporte, ou seja, coloca bicarbonato para fora e cloreto para dentro. Agora a gente vai chegar num processo chamado efeito Bohr. O que é o efeito Bohr? Vamos sem rodeio, olha aqui, ó. O efeito Bohr é aquele que relaciona a afinidade dos gases pelo pH. Então vamos explicar de maneira bem legal, olha aqui, ó. Lá nos tecidos, o metabolismo tissular naturalmente gera prótons de hidrogênio. Então o pH lá no tecido, ele é naturalmente mais ácido. E o pH nos alvéolos é mais básico. Em pHs ácidos, a molécula de hemoglobina perde afinidade pelo oxigênio e ganha afinidade pelo CO2, que é exatamente o que acontece ali no tecido. Ah, mas não é por diferença de pressão? Além da diferença de pressão. Então agora a gente está somando mais um fator. Como que acontece o deslocamento do oxigênio para os tecidos e do CO2 dos tecidos para o sangue? Por diferença de pressão. Você viu lá, PO2 100, né? Então passa oxigênio para os tecidos. Tá, e o CO2? A pressão parcial de CO2 ali no tecido é maior que na do sangue, 46, então passa para o sangue, né? Mas além disso, você tem que o pH dos tecidos é ácido. E quando o pH é ácido, a hemoglobina perde afinidade pelo oxigênio, ou seja, o oxigênio tem mais um motivo para passar para os tecidos. E em pH ácido, a hemoglobina ganha afinidade pelo CO2. Agora vamos para os alvéolos. Lá nos alvéolos, o pH é alcalino. A hemoglobina ganha afinidade pelo oxigênio e perde afinidade pelo CO2, além da diferença de pressão. Então, o efeito Bohr relaciona a afinidade da molécula de hemoglobina para os gases. Que gases? CO2 e O2 em função do pH. Tá? Tá escrito ali, ó. A afinidade dos gases pela hemoglobina está relacionada com o pH dos tecidos. Então, nos capilares pulmonares, à medida que o CO2 é excretado, o pH do sangue aumenta, né? E a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio também cresce. Além do efeito Bohr, a gente tem o efeito Aldani. Nós estamos levando o CO2 lá para os alvéolos. Você viu ali, né? Então, esse CO2 ele tem que sair agora. Mas ele não estava no plasma? Exatamente. À medida que o CO2 captado pela hemoglobina é liberado lá no alvéolo, por diferença de pressão e por alteração do pH, isso muda o equilíbrio interno do CO2. Como assim? Tem menos CO2 aqui dentro do eritrócito. Então a proteína AE1 que tinha jogado o bicarbonato para fora, agora ela joga o bicarbonato aqui para dentro. Ela pega o bicarbonato do plasma e joga para dentro do eritrócito. E neste momento, o que está acontecendo com o eritrócito lá no alvéolo? Ele está dispensando o CO2 que está 21%, lembre-se, 21% do CO2 estava ligado à hemoglobina, 21%. O que aconteceu com aqueles prótons de hidrogênio formados em um momento ou outro? Foram captados e tamponados pela hemoglobina. Nesse momento, a hemoglobina cumpriu que função? Uma função básica, uma base de arrênios que aceptou prótons de hidrogênio. Ela tamponou esses prótons, mas agora ela vai soltar. Quando que ela vai soltar? Quando estiver lá no alvéolo, vamos voltar lá para o alvéolo de novo? Olha aqui, ó, lá no alvéolo, agora 21% do CO2 que estava ligado à hemoglobina começou a sair. Nesse momento, a diferença de pressão começa a alterar o equilíbrio dentro do eritrócito. Como assim? O CO2 está saindo, o oxigênio está entrando. O oxigênio está entrando? Ligando o seu átomo de ferro, modificando o grupo M. O grupo M forma uma forma planar, modifica em 15 graus a estrutura alfa-1, beta-1. Lembra? Muda 15 graus. Quando acontece essa mudança conformacional na molécula da hemoglobina,
expulsa o bifosfoglicerato que estava ali no centro e também libera os prótons de hidrogênio. Essa mudança de 15 graus expulsa os prótons de hidrogênio que foram tamponados pela molécula de hemoglobina. Esses prótons de hidrogênio agora, eles vão se combinar com o bicarbonato que a proteína AE1 trouxe agora do plasma para dentro do eritrócito. O próton de hidrogênio forma ácido carbônico, a anidrase carbônica dissocia o ácido carbônico em água e CO2 e o CO2 sai. Sai como? Por diferença de pressão, por diferença de pH. Por quê? Efeito Bohr. Complicado? Volta que você vai entender, tá? Então veja, a proteína AE1, ela joga bicarbonato. Quando o bicarbonato é formado dentro do eritrócito, ela joga para o plasma. Quando chega lá no alvéolo, o que ela faz? Ela faz diferente. À medida que vai perdendo CO2, os 21% do CO2 que estavam ligados à hemoglobina, eles estão saindo, mudando o equilíbrio de dentro do eritrócito, o equilíbrio de gases, certo? O oxigênio está ligando-se à molécula de hemoglobina, ligando-se ao grupo M. Isso promove uma mudança estrutural na molécula de hemoglobina que expulsa os prótons de hidrogênio, que combina com bicarbonato para formar ácido carbônico. A anidrase carbônica dissocia o ácido carbônico em CO2, né, mais água. A água fica dentro da célula porque aproveita-se, né, o CO2 sai. Tudo isso acontece assim, ó. Pronto, já aconteceu. Moleza, é um negócio, não é difícil. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Não é difícil. Se você tiver alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários que a gente busca tirar sua dúvida, tá? Mas não é um negócio difícil, né? Você só tem que estudar um pouco, tá? Feito? Finita la comédia, ainda bem que acabou, né? A gente já não estava mais suportando esse negócio. Bom, veja bem, se você descobrir quem é essa banda aqui, provavelmente você vai ter muitos subsídios intelectuais, muitos neurônios para entender tudo o que foi explicado, tá? Então deixa aqui nos comentários, diga quem é esse pessoal aqui. Esse pessoal toca muito bem, toca pra caramba, tá? E se você tiver dúvidas sobre o transporte de gases, né, hemoglobina, que mais, CO2, O2, tal, você deixa lá nos comentários, tá bom? Não é difícil e concentre-se que você vai conseguir entender esse negócio, tá? E entender isso é importante, tá bom? É muito importante, porque é aí que a gente entende como o oxigênio é transportado e como o CO2 é transportado. Então, nada de falar que a hemoglobina transporta oxigênio e CO2. O CO2 não é transportado assim, você viu aí, tá bom? Então, muito obrigado por assistir o vídeo e se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Então, até mais. Tchau. Chegamos ao final de nossa abordagem. Uma de nossas fontes bibliográficas para o desenvolvimento desse conteúdo foi o livro intitulado Bioquímica Clínica. Se você quiser adquirir essa obra e mais de 300 outros títulos com até 30% de desconto, consulte nosso catálogo e entre em contato. Se gostou desse conteúdo, apoie nosso canal com seu like e considere se inscrever, fazendo parte do mecanismo de ação. Obrigado.